Capturas de coordenadas dos endereços. Procedimento no DMC. Cada endereço no setor censitário deve ser representado por um ponto, determinado por um par de coordenadas geográficas capturado por seu DMC. Para realizar a captura das coordenadas de modo correto e preciso, siga as orientações abaixo. Primeiro uso: atualização da posição dos satélites. Procure um local a céu aberto e livre de obstruções. Evite, sempre que possível, locais próximos a prédios altos, marquises, pontes e árvores. Ao abrir o mapa digital pela primeira vez, verifique se o botão de localização está ativado. Mantenha a tela do DMC com o mapa aberto, com a localização ligada, por ao menos 15 minutos enquanto faz o reconhecimento do setor durante o primeiro uso. Esse é o tempo necessário para que o GPS atualize a posição dos satélites, principalmente sem nenhum auxílio da rede de telefonia móvel. Esse procedimento é recomendado não somente no primeiro uso do DMC, mas também nos casos em que ele não é ligado há pelo menos 4 meses. Mantenha o DMC ligado durante todo o período de coleta e durante o período em que estiver se deslocando pelo setor censitário. Avalie sempre a carga da bateria do DMC, especialmente em áreas remotas. Quando o DMC estiver provido de chip de telefonia móvel, o tempo necessário para a atualização da posição dos satélites será reduzido para 1 minuto, pois ele estará fazendo uso do GPS assistido ou AGPS, acelerando assim a obtenção das coordenadas através do uso da rede de telefonia móvel. Nos demais dias de trabalho, as coordenadas serão exibidas imediatamente, a não ser que haja um deslocamento maior que 100 km entre a última posição determinada e a nova posição, devendo realizar, neste caso, uma nova inicialização de 15 minutos. Demais usos: confirmação ou inclusão de endereço. A confirmação ou inclusão de um endereço deve ser realizada sempre que possível em local sem obstruções de construções, prédios altos, marquises e pontes, e árvores, afastando-se o máximo possível dessas obstruções, principalmente no caso de áreas urbanas sem o auxílio do chip de telefonia móvel, GPS assistido. A captura pode ocorrer de duas formas, dependendo da situação do setor censitário em trabalho. Caso você esteja trabalhando em um setor urbano ou outro setor que não seja rural, o aplicativo tentará realizar a captura de coordenadas automaticamente. Você será direcionado à tela de captura de coordenadas caso a tentativa automática falhe por ausência de sinal. Nesse caso, será necessário realizar novas tentativas. Contudo, se as novas tentativas de captura falharem, você poderá prosseguir, mesmo sem o registro de coordenadas da unidade em trabalho. Mas se você estiver trabalhando em um setor rural, não haverá tentativa automática de captura e você sempre será direcionado à tela da captura de coordenadas. Nesse caso, você deverá selecionar o botão de busca de coordenadas apenas quando estiver adequadamente posicionado na edificação da unidade. Se em algum momento da coleta for necessário refazer a captura de uma coordenada já coletada, automaticamente ou não, você poderá retornar manualmente à tela de coordenadas para fazer o ajuste. Essa função pode ser útil quando o ponto capturado pelo DMC apresentar muita imprecisão, a captura falhou anteriormente ou houver algum erro de coleta que precisa ser corrigido. Validação das coordenadas em relação ao perímetro do setor censitário.
A captura de coordenadas geográficas exige também que você esteja sempre atento em relação ao perímetro do setor censitário e às unidades da lista prévia com suas respectivas coordenadas, caso existam. No ato de captura de coordenadas, seu DMC fará duas verificações. Primeiro, o ponto capturado está dentro do perímetro do setor censitário. Em caso positivo, você deve trabalhar esse endereço normalmente e, se julgar necessário, pode refazer a captura de coordenada em um ponto mais adequado. Em caso negativo, você será alertado para que verifique se a unidade em trabalho realmente pertence ao seu setor censitário. Se ela pertencer a outro setor censitário, não deverá ser recenseada, pois será coletada por outro recenseador. Segundo, o ponto capturado está fora do perímetro do setor censitário. Se o ponto está fora, mas muito distante do ponto capturado em coleta anterior, a causa pode ser também um erro de posicionamento na coleta anterior quanto na captura atual. Lembre-se de que, eventualmente, a captura pode ter sido influenciada por baixa precisão do equipamento naquele momento ou por desajuste do traçado do contorno no mapa, apontando para uma localização diferente. Procedimentos para sucessivos problemas na obtenção da localização. Caso sejam encontradas dificuldades na obtenção das coordenadas nas atividades de rotina, deve-se realizar o procedimento de inicialização do DMC, ativação do serviço de localização em local a céu aberto, totalmente livre de obstruções e esperar 15 minutos. Endereço da lista prévia sem coordenadas. Caso você identifique endereços em sua listagem de endereços no DMC sem pontos correspondentes no mapa do aplicativo, isso significa que são endereços sem coordenadas. Entre os endereços da lista prévia, isso poderá ser bastante comum, sobretudo em setores urbanos, pois esses pontos não foram coletados em 2010. Entretanto, entre os endereços já trabalhados por você, isso tende a ser raro, pois o índice de falha na captura de coordenadas é muito pequeno. Assim, o IBGE espera que, ao final do censo, a maioria das unidades coletadas possua coordenadas geográficas. Os endereços com coordenadas podem ser selecionados por você para o trabalho tanto pelo mapa quanto pela lista. Contudo, os endereços sem coordenadas só podem ser selecionados pela lista, o que requer atenção para a correta identificação do endereço. Herdar coordenadas. Por fim, vale destacar uma função importante que é especialmente útil para a coleta em prédios, edifícios verticais. Como a coleta de coordenadas tende a ser difícil no interior das edificações e conforme a orientação anterior de buscar um ponto alternativo para a coleta, você terá à disposição no DMC uma função que permite herdar as coordenadas de um endereço para o outro, ou seja, os endereços ficarão com os mesmos valores de coordenadas geográficas. Essa função poderá ser utilizada quando existir mais de um endereço com o mesmo número, o mesmo modificador e os mesmos complementos, à exceção do último complemento, que diferenciará uma unidade da outra. Em termos práticos, significa que será possível herdar as coordenadas do apartamento 901 de um edifício para os demais apartamentos, desde que o endereço de todos os apartamentos do mesmo edifício esteja registrado de modo que a única variação esteja no número do apartamento. Os componentes do endereço trabalhados anteriormente serão utilizados no registro de todo e qualquer endereço feito por você. Durante o trabalho, você poderá estar situado em um município ou parte de um município, onde os mecanismos de registro de endereço sejam diferentes do usual. Nesse caso,
em que os endereços são oficialmente estruturados de forma particular, orientações específicas serão prestadas, como, por exemplo, o endereçamento do Distrito Federal. Essas orientações serão oferecidas de forma complementar a esse documento, de acordo com as demais locais. Na próxima aula, veremos registro de espécie.